Este podcast é uma gentileza do cartório Fujivara 43 3343 4645, Londrina, Paraná. Olá, sejam bem-vindos a essa sexta-feira de festa, 28 de outubro de 2022. E eu disse festa porque celebramos hoje dois apóstolos, São Simão e São Judas Tadeu. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que pela pregação dos apóstolos nos fizeste chegar ao conhecimento do vosso Evangelho, concedei pelas preces de São Simão e São Judas que a vossa Igreja não cesse de crescer, acolhendo com amor novos fiéis. Amém. Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus fez sua primeira manifestação, teve seu primeiro encontro com o povo e as autoridades religiosas do seu tempo. Agora ele precisa de uma longa noite de reflexão, oração e contato com o Pai. O trabalho que ele começou está destinado a sobreviver ao longo do tempo. Então deve escolher homens que compartilhem sua causa e levem adiante ao longo dos séculos. Segundo o Evangelho de Lucas, a Igreja e sua organização essencial vem sim diretamente de Cristo. Jesus sobe a montanha para se encontrar com o Pai e ter a clareza necessária para escolher os 12 apóstolos. Aliás, o número 12 recorda os patriarcas do Antigo Testamento. Assim se inaugura o nascimento do novo povo de Deus. A oração está na origem de toda a escolha e ação apostólica de Jesus e da Igreja. O dia da Igreja emerge da noite de Jesus, passada em oração com o Pai. Isso absolutamente não significa que as escolhas que o Pai e o Filho fazem, chamando os 12 e os outros depois deles ao longo dos séculos, serão as melhores de acordo com a lógica humana. A estrutura de sustentação da Igreja é vulnerável desde o início, sempre sujeita à traição e à rejeição do Senhor. Simão e Judas são suas figuras emblemáticas. E tudo isso não é um imprevisto desagradável, mas uma realidade que faz parte do plano da salvação. A razão que atrai as pessoas a Jesus é a necessidade de ouvir a palavra de Deus e ser curado. Assim como a palavra da serpente trouxe o mal e a morte, lá em Gênesis capítulo 3, a palavra de Deus cura do mal e dá a vida. Com efeito, existe uma estreita ligação entre a escuta da palavra de Deus e a cura, assim como entre a desobediência à palavra de Deus e a morte,
como está em Deuteronômio capítulo 11, versículos de 26 a 32. O pecado entrou no mundo e com o pecado a morte, como está no capítulo 5 de Romanos, porque o homem deu ouvidos à serpente. O homem se torna o que ele ouve, o que ele escuta. Se ele ouve a Deus, ele se torna um filho de Deus. Se ele ouve o demônio, ele se torna um seguidor, porque ouve seus conselhos e pratica o que o mal o inspirou. Como as pessoas daquela época, nós também podemos tocar e experimentar o poder de Jesus se ouvirmos a sua palavra. A palavra de Deus, de fato, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos capítulo 1. De fato, como diz a primeira carta aos Coríntios, agradou a Deus salvar os fiéis com a loucura da pregação. Hoje nós celebramos 2 apóstolos, mas vamos conhecer um pouquinho sobre São Judas Tadeu. Este apóstolo que celebramos hoje era natural de Caná da Galileia, na Palestina. O seu pai Alfeu era irmão de São José, a mãe Maria de Cleofas, prima e irmã de Maria Santíssima. Portanto, Judas era primo irmão de Jesus e irmão de Tiago, chamado Menor, também discípulo do Senhor. No Evangelho de Mateus, vemos que Judas Tadeu foi escolhido por Jesus. Na ceia, Judas Tadeu perguntou a Jesus: Mestre, por que razão deves manifestar-se a nós e não ao mundo? Jesus lhe respondeu que a verdadeira manifestação de Deus está reservada para aqueles que o amam e guardam a sua palavra. Também faz parte do Novo Testamento a pequena carta de São Judas, a qual traz os fundamentos para perseverar no amor de Jesus e adverte contra os falsos mestres. Após ter recebido o dom do Espírito Santo, Judas Tadeu iniciou sua pregação na Galileia. Depois foi para Samaria e, próximo do ano 50, tomou parte do primeiro concílio em Jerusalém. Em seguida, continuou a evangelizar na Mesopotâmia, Síria, Armênia, Pérsia, onde encontrou Simão e passaram a viajar juntos. O apóstolo Judas Tadeu se tornou um mártir da fé. Os sacerdotes pagãos furiosos mandaram assassinar o apóstolo a golpes de bastões, lanças e machados. Tudo teria acontecido no dia 28 de outubro do ano 70. Sua imagem traz até hoje a palavra de Deus e o machadinho, símbolo do seu martírio. Senhor Jesus, tu escolheste São Judas entre os teus apóstolos e fizeste dele para o nosso tempo o apóstolo das causas desesperadas. Agradeço-te por todos os benefícios que me concedeste por sua intercessão e peço-te que me concedas a tua graça nesta vida para que possa participar um dia na tua glória, na alegria eterna. Amém. Por intercessão de São Judas Tadeu, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom final de semana para você. Até amanhã.